Enfim, chegamos à ditadura no Uruguai, né? Essa ditadura ela vai ocorrer ali na metade da década de 1950, onde o Uruguai vai passar por uma crise econômica e política que se estende até 1960, tá? Isso vai resultar num processo de declínio social e econômico que incluiu a luta armada, protagonizada por grupos extremistas de orientação socialista. Então, eu quero deixar para vocês aqui, né, essa bandeira aqui, né? Sai um pouco da bandeira do Uruguai e foca nessa aqui. Essa aqui é a bandeira dos Tupamaros na década de 1960. Quem eram os Tupamaros? Eles eram a oposição, né, uma oposição socialista muito forte ali dentro do Uruguai, que já estava prevendo ali o regime militar, né, uma vez que nos demais países a coisa já estava acontecendo, né, da América Latina. E aí eles começam meio que a se armar, né, participar de guerrilhas, né, para poder não permitir que o Uruguai ele também, né, caísse numa ditadura. E aí, né, como eu acabei de ler aqui para vocês, metade ali da década de 50 vai ocorrer uma crise econômica no Uruguai. Aí essa crise vai gerar um declínio social, um declínio econômico, vai incluir luta armada por parte dos Tupamaros, né, esses grupos extremistas socialistas, né? Os Tupamaros eram bem violentos também. E o movimento de libertação nacional Tupamaros vai começar a questionar esse modelo que o Uruguai estava começando a entrar, né? O grupo vai crescer, né? O grupo da frente ali, né? Contra, né? Principalmente a organização aqui dos Tupamaros, eles vão crescer. E o exército uruguai vai reprimir por meio da violência. As forças armadas vão aumentar, né, aumentar sua influência política. E aí, no dia 27 de junho de 73, houve um golpe de Estado. E aí, o presidente do Uruguai, Juan Maria Bordaberry, em um discurso transmitido através da rádio e da televisão, declarou o fechamento do Senado. Então, ó, ele fecha o Senado, a Câmara dos Deputados, e está sendo efetivado de fato um golpe de Estado. É muito parecido com o que acontece aqui no Brasil na era Vargas, né? O Vargas ele fecha, ele suspende a Assembleia Nacional, se eu não me engano, depois ele fecha o Senado ou fecha a Câmara, ele sai fechando todas as instituições que trabalhavam ali com as leis, né, legislativo, executivo, judiciário, fica só o executivo no poder. Então, foi isso que aconteceu no Uruguai. E aí, fechando o Senado, a Câmara dos Deputados, está sendo efetivado, né, um golpe de Estado. Com o apoio de quem? Das Forças Armadas. Sempre que vocês leem apoio das Forças Armadas, entende-se por apoio do Exército, ouviu? E aí ele vai substituir o parlamento. O Conselho de Estado vai fazer uma nova reforma na Constituição, ele não vai colocar uma nova Constituição. Observe que é uma reforma constitucional. E nós vamos ter uma Convenção Nacional de Trabalhadores. Essa Convenção Nacional dos Trabalhadores era um partido. Esse partido, ele vai ser considerado ilegal, ou seja, o trabalhador agora não pode mais organizar greve. Só que vai dar muito ruim nesse período aí, as coisas vão dar ruim, quando eu falo vai dar ruim, não vai dar certo. Por quê? Porque o grupo de oposição, ele já estava articulando uma greve de 15 dias. Então, pensa, trabalhadores parando 15 dias, né? O Uruguai, né? E aí, em 75, vai ser instituída, né? O Conselho da Nação. O que é o Conselho da Nação? Um órgão executivo formado por militares da Suprema Corte que não precisavam do voto popular, né? Então, além de ter fechado aqui, ó, a Câmara, o Senado, né? Ele vai Bordaberry, né? Não sei como é que pronuncia o nome dele, é muito difícil os nomes. Ele vai dissolver o parlamento, ele vai acabar com o parlamento na questão política, né? E aí nós vamos ter um problema. Por quê? Porque ali em 1970,
o candidato Salvador Allende, pela Frente da Unidade Popular, de orientação socialista, ele ganhou as eleições, foi eleito presidente da República e a política assumida. Vai haver uma nacionalização. A primeira coisa que ele faz é nacionalizar, colocar as empresas, né, estadunidenses ali dos Estados Unidos da América, né, nacionalizá-las o quê? Uruguaias, né, dentro do país. Vai desagradar os Estados Unidos, esse é o resultado, que vão ficar insatisfeitos e vão apoiar o regime militar no Uruguai, né? E aí nós vamos ter essa situação, né, uruguaia, né? Quando a ditadura se consolida em 76, o Bordaberry ele vai impor às Forças Armadas novas medidas para que eles permanecessem no governo. Então, eliminação da democracia representativa, dissolução dos partidos políticos, centralizações das decisões governamentais no Conselho da Nação, ou seja, tudo que o povo uruguaio, né, tinha lá os seus direitos vai começar a ser cassado. A partir daí vai se intensificar a perseguição aos partidos políticos de esquerda, principalmente de qual partido? Comunista, né? Então, o Partido Comunista é o mais perseguido nesse período, bem como os sindicatos, as federações, os movimentos sociais e a classe artística, que questionava a ordem de todos perseguidos e criminalizados. E aí, por conta disso, né, como em outros países, houve repressão e censura a todas as manifestações. E aí foram aplicados os métodos consagrados dos regimes ditatoriais: tortura, sequestro, assassinatos, repressão, principalmente a estudantes e trabalhadores. O fim da ditadura vai ocorrer em novembro de 1980, tá? Então, a ditadura no Chile vai chegar ao fim em 80. Vai ser aplicado um plebiscito com o objetivo de modificar a Constituição e, com isso, legitimar o governo. A proposta foi recusada pela população por mais de 56% dos votos válidos, dando início, assim, a um lento processo de abertura política. Então, o Uruguai demora a voltar a uma democracia, tá? No ano seguinte, o general Gregório Álvares assumiu a presidência do Uruguai, mas a rejeição popular ao regime ditatorial aumentou, até que nas eleições de 25 de novembro de 1984, Julio Maria Sanguinetti, do Partido Colorado, ganhou o pleito e retornou o poder aos civis. Então, ela não foi uma ditadura muito longa, mas foi muito intensa, né? E ao mesmo tempo que, quando você dissolve né, você mexe nessas ordens aqui, fecha a Câmara dos Deputados, passa a efetivar um golpe de Estado, você tem apoio do Exército, você substituição do Parlamento, ele vai tirar todo mundo do Parlamento, todos os políticos que eram a favor, né, do candidato, do presidente socialista, né, que tinha ali, né, que era mais dependente ao lado socialista. E aí as coisas vão começar meio que a desandar, né, no Uruguai. Não vai dar muito certo, a ditadura vai permanecer por um tempo, né? Os trabalhadores vão ter seus direitos cassados, os civis em geral. Eles dissolvem, o Bordaberry dissolve o parlamento, como eu já falei, ou seja, apenas o executivo no poder, apenas o presidente, que era um general, no poder. Esse grupo aqui, os tupamaros, vão ser muito perseguidos, né? Todo grupo que era frente socialista vai ser perseguido e chamado de extremistas, subversivos, de tudo quanto é nome. E aí, lá no 84, com Julio Maria Sanguinetti, o Partido Colorado, né, que ele era do Partido Colorado, vai ganhar o pleito e retornou o poder aos civis. Então, o Uruguai volta a ter um sistema presidencialista agora, né? Porém, só em 1984. Então, só vocês pegarem aí quando começou a ditadura, né? Na metade da década de 50, a coisa começa a desandar, e aí em 70, o candidato Allende ganha, né? Só que lá para 73, nós já temos um outro presidente, então de 73 em diante, até os 84, digamos aí, um pouco, quase uma década aí, o Uruguai passa por isso, né? Por esse regime ditatorial.
né? Observe bem essa imagem dos Estados Unidos, né? A menininha chorando aqui. Tá chateado, os Estados Unidos está chateado, fica chateado com essa questão de nacionalização das empresas estadunidenses no país. Ou seja, o Uruguai vira e fala, agora essas empresas americanas vão pertencer ao Uruguai e acabou, não queremos os Estados Unidos se metendo aqui. Era mais ou menos esse o recado que ele estava dando, que o Allende estava dando, resultado, Estados Unidos satisfeito e apoia o movimento de oposição a Allende, ou seja, ditadura vai começar no Uruguai a partir dos anos 70 ali, aproximadamente, mais especificamente em 73, tá bom? Essa foi a nossa aula sobre o regime militar no Uruguai, tá bom? Não deixem de fazer as tarefas que eu vou deixar aqui para vocês. Já vimos o Chile hoje, vimos o Uruguai. Na próxima aula, eu vou deixar para vocês a Bolívia e um pouquinho da Operação Condor para vocês conseguirem assimilar por que essa operação ela teve tanta importância dentro aqui do contexto histórico de Guerra Fria que nós estamos estudando dentro dos regimes ditatoriais dos países da América Latina. Do Sul, como vocês preferirem, do Cone